a nossa aula de hoje, tá? Na aula passada a gente viu posição relativa de retas e planos, né? Tá? E hoje a gente vai fazer algo novo, tá? Que seria outro capítulo, né? Seria de mudança de coordenadas, tá? Como sempre, né? Começar a motivação das aplicações na química, onde é que isso vai ser importante, tá? E a importância disso, né? Na química é fundamental, tá? Desde a cristalografia, tá, onde você vai ter conversão entre sistemas cristalinos, né, a se determinar a simetria molecular de moléculas, tá, determinar elementos de simetria, né, na química computacional, tá, você vai otimizar, né, as propriedades de geometrias moleculares, né, processo de fração de raio-x ou de fração, né, por luz mesmo, né, infravermelho, e assim por diante, tá? Né, que você vai poder fazer uma transformação de um espaço no outro, né, no espaço, por exemplo, no espaço da frequência para o espaço, né, do tempo, né, ou o espaço do comprimento de onda para o espaço físico, né, né, espacial, tá? E aí a gente ainda tem, né, tem que fazer uma aplicação aqui com coordenadas fracionárias, né, para a gente ver como é que a gente consegue descrever, né, posições fracionárias, né, em estruturas cristalinas, tá certo? Por exemplo, cristais que têm células, né, na face, né, e não somente nos cantos, tá? Então, lá, o princípio fundamental é que a gente, né, faça uma escolha adequada do sistema de coordenadas que simplifique, né, o nosso problema, tá? A gente vai começar isso hoje e na próxima aula amanhã a gente vai dar um enfoque um pouco maior nessa parte, né, da escolha do sistema de coordenadas, né? A gente vai ver que vai facilitar Boa noite, bastante, né? professor. Ah, diga, Professor, Thiago. é impressão minha ou o áudio está um pouco baixo? Boa noite. Não sei, eu estou usando aqui o microfone, né, mas aqui tá dando certo, né? Tá, a legenda está saindo direitinho, né? Tá? Então, assim, eu estou usando o microfone do computador, né? Não estou usando o microfone da outra fonte, não, tá? Do laptop, né, que eu estou usando. Então, eu não posso nem alterar muito isso, né? Mas deixa eu ver se tem alguma configuração aqui que eu possa Tá certo. trazer Eu vou sair e entrar de realmente. novo. Pode ser que melhore. Tá? Então, assim, o áudio infelizmente, vai ter que ficar nesse, nesse microfone mesmo, tá? Talvez o esquema de microfone aqui não esteja correto, né? Mas vamos ver, né? Certo, professor. Deixa eu só voltar aqui para a apresentação que eu mexi aqui, tá? Então, continuando, tá? A gente vai tratar aqui basicamente dois tipos de transformação, tá? Uma translação, quando a gente tem um sistema de coordenadas, né? Digamos aqui o sistema de coordenadas original, tá? E ele vai ser deslocado por um vetor, né? De tal forma que todo o sistema vai ser deslocado, né? Por esse vetor, né? E a nova origem a gente vai chamar de O', e as coordenadas, né? Vou chamar de coordenadas linha, x' e y', tá? A gente vai mover na translação, tá? O sistema de coordenadas sem rotacionar os eixos, né? Isso a gente vai ver que tem várias aplicações, né? Uma delas é você centrar moléculas na origem, né? Para fazer o cálculo mais fácil, né? Das suas propriedades, né? O outro tipo de transformação que a gente vai tratar hoje aqui, tá? É a rotação, né? Quando você tem esses sistemas, eles têm, né, a origem em comum, tá? Então, eles têm a origem do sistema de coordenadas em comum, e você exerce uma rotação, tá? Ah, nos, é, nas semirretas, né, dos eixos coordenados aqui, tá? E essa rotação, obviamente, é o ângulo, né, formado pela direção nova, né, do eixo x, né, do x', ele faz um ângulo θ com o eixo x original, tá? E a mesma coisa, esse ângulo θ é a mesma coisa
né, de y e y', tá? Vai ser o mesmo ângulo de rotação, tá? E aí a gente tem uma transformação geral, né, que combina essas duas coisas, né? Combina a translação e a rotação, né? E aí a gente pode escrever qualquer transformação, né, simples dessa maneira, tá? Por uma translação e uma rotação, né? Então, vamos supor que primeiro, né, a translação no plano, tá? Vamos se importar primeiro aqui com o sistema de coordenadas em duas dimensões, tá? E aí a gente tem que, se a gente faz uma translação no plano, tá? A gente vai deslocar, né, a origem do sistema de coordenadas por um vetor, né, que tem coordenadas na direção x, h, e na direção y, k, tá? De tal forma que a relação entre o sistema de coordenadas novo e o sistema de coordenadas antigo, né, é que a componente x do sistema de coordenadas antigo vai ser igual à coordenada do sistema novo, né, mais a componente h do vetor de translação, né? A mesma coisa com y, né? Então, a coordenada antiga vai ser igual à coordenada nova mais a componente y do sistema de translação, tá? E aí, né, as coordenadas do sistema novo, né, comparado com o original, né, passando, né, h para o outro lado e k para o outro lado, né, a gente tem que as novas coordenadas vão ser a coordenada original menos a coordenada x do vetor de translação, e na coordenada y vai ser a coordenada original menos a coordenada y do vetor de translação, tá? Já no espaço, né, a gente só tem agora uma coordenada a mais, né, no eixo z aqui, tá? Uma coordenada a mais no eixo z, né, e o sistema, a relação do sistema original com o sistema novo é que o sistema de coordenadas novo agora, né, vai ter, né, além, né, da translação no plano, tá, você ainda vai ter, né, que a nova coordenada z, né, a coordenada z', vai ser z menos L, tá? Isso aqui parece um I, mas é um L, tá? Essa fonte ficou meio esquisita, né? Tá? E aí você pode colocar na forma vetorial, né, que o vetor posição, né, de um determinado ponto, né, no sistema novo, tá? O R', ele vai ser o vetor posição no sistema original, tá? Menos, né, o vetor de translação, né, O', ok? Então, para uma aplicação, né? Vamos supor que a gente tenha, vocês fizerem Física 1, né? Acho que vocês não fizeram ainda, né? Mas quando vocês fizerem a disciplina de Física 1, vocês vão ver que tem uma quantidade lá chamada de centro de massa do sistema, tá? Esse centro de massa do sistema é o ponto geográfico, tá? Em que você tem, né, você pode considerar fisicamente que toda a massa do sistema está nesse ponto, tá? E aí, né, essa aplicação é extremamente importante porque a gente pode deslocar, né, o centro do nosso sistema de coordenadas para a posição do centro de massa, né? E aí você vai colocar o centro de massa na nova origem, tá? E fica muito mais fácil de você trabalhar as outras coisas, tá? Por quê? Porque a molécula, ou o que quer que seja, tá? Qualquer que seja o sistema físico, ele vai girar em torno daquele ponto que é o centro de massa, tá? E tem algumas propriedades interessantes, né? Tá? Mas vocês vão ver isso mais à frente, né, em Física 1. Já a rotação, né, a gente viu lá no comecinho, tá? Acho que lá na aula 2, tá? Quando a gente estava falando, ou na aula 1, a gente estava falando de sistemas de coordenadas, tá? E aí a gente escreveu os sistemas de coordenadas, né, polar, tá? E lá no sistema de coordenadas polar, a gente conseguiu relacionar, né, quando você faz, quando o objeto está em um determinado ponto, a gente conseguiu descrever, né, a posição daquele ponto, né, pela distância em relação à origem, tá? E no caso da posição x, né, que multiplicaria o cosseno, né, de θ, e no caso da posição y, que multiplicaria o seno de θ, né? E aí, a gente, partindo daquele princípio, tá, a gente pode fazer uma rotação, lembrando que a origem dos sistemas de coordenadas, né, continua fixo, tá? Eles só rodam em relação ao outro, tá? Então, vou retornando aqui para a figura para ficar, né, claro, né?
Então, a origem dos dois sistemas é o mesmo, tá? É a mesma origem, tá? Eles continuam, né? O 00 continua no mesmo ponto, tá? Mas agora vai sofrer uma translação, tá? Então, vamos só, né, fazer aqui o exercício de fazer a projeção aqui desse vetor, né? Então, note, e vamos pegar aqui o vetor x', tá? O vetor x', ele tem, né, uma componente na direção x aqui, tá? E essa componente na direção y, tá? Essa componente na direção x, tá? Cadê? Né? Essa componente na direção x, tá? Eu posso escrever como, né, se x' aqui, né, fosse, né, a hipotenusa desse triângulo, tá? Eu tenho que essa componente de x' no eixo x, tá? Vai ser x' que multiplica o cosseno de θ, tá? Escrever θ aqui é horrível, né? Só até tentar fazer um negócio aqui, até cortou meu microfone, né? Vou escrever θ aqui mesmo, escrito, tá? Então, note que essa componente aqui, né? Essa componente aqui vai ser x' cosseno de θ, né? E você tem, né, que y vai ser, né, x' que multiplica seno de θ, tá? A gente decompondo esse, esse vetor aqui, certo? Mas aí você ainda tem, né? Deixa eu desenhar aqui em vermelho, tá? Se você for pegar, né, agora o vetor y', tá? Ele tem, né, uma componente aqui na direção vertical e essa componente na direção horizontal, né? E aí eu tenho que a componente na direção, é, na direção horizontal, tá? Ela vai ser essa componente na direção x, eu vou somar com essa componente que a gente já tinha do vetor x', né? Então, ela vai ser mais, ou no caso, como ela é negativa, ela está no sentido contrário, tá? Então, vai ser menos y que multiplica, né, o seno de θ, tá? Deixa eu só colocar aqui, deu o meu mouse, né? Certo? Tá? É, lembrando que esse ângulo aqui é o mesmo ângulo θ, né? Tá certo? Então eu tenho que essa componente aqui nessa direção vai ser menos y seno de θ, tá? E agora eu tenho que adicionar agora na componente y esse pedaço aqui, tá? Esse pedaço aqui vai ser y', é, tá? Aqui era o y', tá? Vai ser y' cosseno de θ, tá? Certo? Então, eu tenho, né, justamente, né, a minha transformação aqui, que a gente vai fazer aqui na frente, tá, da rotação, né? Eu tenho justamente isso, né? Que x é igual a x' cosseno de θ menos y' seno de θ, né? E y vai ser igual, y vai ser igual a x' seno de θ mais y cosseno de θ, tá? Né? E aí eu tenho, então, agora os componentes do sistema novo em relação ao sistema do sistema original, desculpa, em relação ao sistema novo, né? E vice-versa. Né? Eu tenho as componentes do sistema novo, né? Em relação ao sistema original, né? Ok?
né? Então, x' vai ser x cosseno de θ mais y seno de θ, y' vai ser menos x seno de θ mais y cosseno de θ, tá? E aí, fica mais fácil, né, eu escrever isso em termos matriciais, tá? Então, se eu faço uma rotação, né, em torno de Z, que é o que eu estou fazendo aqui, tá? Então, note que se a gente for pegar, né, se a gente for pegar aqui pela regra da mão direita, tá? O eixo Z, ele está saindo da tela do computador, da tela do celular aí, tá? Ele está saindo da tela aqui. Então, quando eu faço essa rotação, eu estou rodando em torno desse eixo, tá? Do eixo Z, tá? E a gente pode escrever essa rotação, tá? Em torno do eixo Z, né? Na forma matricial, tá? Vai ficar cosseno menos seno, seno, cosseno, tá? Na direção X vai ser dessa maneira, tá? E na direção Y vai ser dessa maneira, ok? Já vamos fazer uma aplicação para a gente entender, né, mais facilmente por que que eu estou escrevendo essas matrizes de rotação, tá? Elas têm as propriedades interessantes, tá? Elas são, né, elas têm, preserva a condição de ortogonalidade, tá? Quando você multiplica, né, a transposta por ela mesma, ela vai dar, né, a matriz identidade, né? Tá? Ou seja, ela vai dar uma matriz que tem, né, as componentes da diagonal principal 1, né, e as componentes, né, fora da diagonal principal 0, tá? O determinante dela, né, ela esse determinante, ele é unitário, tá certo, né? Se for ver todas elas aqui, você for multiplicar o, é, você for fazer o determinante aqui, fazer o caso desse aqui mais simples, né? Vamos fazer aqui em torno do eixo Z, né? Então, fazendo o determinante aqui, tá? A gente tem cosseno ao quadrado, né? Menos seno ao quadrado, ou seja, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, né? Como cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, pela relação fundamental da trigonometria, é 1, tá? Então, a gente tem que o determinante dessa matriz é 1. A mesma coisa vale para todas as outras, tá? Né? Vai valer para todas as outras matrizes de rotação aqui, tá? Ah, Se você multiplicar uma matriz, né, pela outra, tá? Uma matriz de rotação pela outra, o que você está dizendo é que você está fazendo uma rotação primeiro num eixo e depois você faz a rotação no outro eixo, né? Então, como se você estivesse girando o corpo numa direção e depois você gira em outra direção, tá? Ela tem a propriedade de que ela preserva, né? Ela preserva, né, o módulo, tá? Então, se você aplicar uma matriz de rotação no vetor, tá? O módulo desse vetor continua preservado, continua o mesmo, tá? Antes e depois da rotação, tá? E a coisa interessante é que, né, se você aplicar uma rotação em dois vetores, a mesma rotação nos dois vetores, né, você tem que os ângulos entre esses dois vetores continuam preservados, né? Se você fizer o produto escalar, né, desses dois vetores, depois da rotação e comparar com antes da rotação, eles vão ser iguais, né? Então, isso é uma coisa bastante importante, tá? Realmente tem que essas quantidades, tá? Elas vão ser invariantes da rotação, tá? Então, uma rotação, ela não muda, né, a distância entre os pontos, nem o ângulo entre os vetores, tá? Consequentemente, também não muda nem os volumes, nem as áreas, nem os produtos escalares. Tá? A gente vai ver por que isso é importante, né? Tá? Vamos supor aqui que a gente tenha uma molécula de dióxido de carbono, tá? E as posições, né? E as posições dessa molécula, tá? A gente tem que o carbono está aqui localizado em 2, 3 e 1, tá? Angstrom, né? O oxigênio 1 está localizado aqui em 3,16, 3 e 1, e o outro carbono, né? O outro oxigênio, desculpa, está localizado em 0,84, 3 e 1, tá? E aí a questão pede para a gente transladar, né, o sistema para centrar o carbono na origem, né? Tá? A letra B pede para calcular as novas coordenadas dos oxigênios, né? E a letra C pede para a gente verificar que a distância entre o carbono e o oxigênio não muda, né? Para a gente verificar essa propriedade de que, né, a norma do vetor continua a mesma, né? Tá? Então vamos lá fazer primeiro a translação aqui, né? Para a gente ir aprendendo, né? Então,
A translação, para a gente centrar, né, esse carbono na origem, a gente vai pegar a posição do carbono, tá? Que vai ser o nosso vetor aqui, tá? E o que a gente vai fazer, então, é pegar e fazer uma transformação em todas as coordenadas, tá? Do carbono e dos dois oxigênios, a gente vai subtrair desse vetor aqui, né? Vai subtrair dessas coordenadas aqui, tá? Então, vai pegar aqui, né? Vai pegar aqui a posição X vai diminuir de 2, a posição Y vai diminuir de 3 e a posição Z vai diminuir de 1, né? Fazendo isso para o carbono, né? Obviamente, como a gente está subtraindo a posição dele, né? Ele vai ficar na origem, tá? Todas as coordenadas dele vai ficar 2 menos 2, 3 menos 3 e 1 menos 1 vão dar zero, né? Tá? E para o oxigênio, tá? Então a gente vai fazer para o oxigênio 1 aqui vai ficar 3,16 menos 2, 3 menos 3 e 1 menos 1, né? Vai ficar com 1,1600, né? É a mesma coisa para o oxigênio 2, né? Vai ficar 0,84, né? Menos 2, 3 menos 3 e 1 menos 1. Então, vai ficar menos 1,1600, tá? E aí a gente tem, então, as novas posições, né, dos carbonos e do oxigênio. O carbono está na origem, tá? Vai ter um oxigênio e 1,16 na direção X e outro carbono em 1,16 na direção menos X, tá? E agora falta, né? E agora falta a gente verificar, né, que a distância entre o oxigênio e o carbono não mudou, né? Então, vamos lá. No sistema original, né, pegando as coordenadas originais, tá? A distância entre o carbono e o oxigênio 1, tá? A gente pode obter daqui, né? A posição do carbono é 2, 3 e 1, tá? E a posição do oxigênio é 3,16, 3 e 1, né? E aí a distância entre eles vai ser a raiz da soma do quadrado das diferenças entre as componentes, né? Então, fazendo isso, a gente já fez várias vezes, né? A gente tem que essa distância, então, vai ser a raiz de 3,16 menos 2 ao quadrado, o resto vai ficar 2 menos 2 ao quadrado e 3 menos 3 ao quadrado, que é zero, né? Tá? E a gente vai chegar, então, que a distância entre o carbono 1, do carbono, desculpa, e o oxigênio 1, né, no sistema original era 1,16 Angstrom, né? Se a gente fizer a mesma coisa no sistema novo, tá? Agora, a posição, né, do carbono, né, é 0,00, e a posição do oxigênio 1 é 1,16 na direção X, 0 na direção Y, 0 na direção Z, né? Então, fazendo a raiz da soma dos quadrados das diferenças, tá? A gente vai ficar, então, com raiz de 1,16 menos zero ao quadrado, né? Que vai dar para a gente a mesma distância, né? E aí prova para a gente, ou demonstra, né? Tá? Que a distância, né, permanece inalterada, tá? Ou seja, a translação preserva as distâncias, né? Tá? E aí a vantagem, né, do sistema centrado é que a molécula ela fica simétrica em relação à origem, né? E os cálculos, né, para momento dipolar, para o momento de inércia, para calcular os toques em cima dessa molécula, eles vão ficar mais facilitados, né? Vocês vão ver isso, né, mais à frente, tá? E ainda que o centro vai coincidir, né? O centro de massa vai coincidir com a origem do sistema de coordenadas novo, tá? Fazer uma outra questão aqui, tá? Pegar aqui uma molécula de etileno, tá? Eu estou usando às vezes as moléculas, tá, pessoal? Mas é para a gente aplicar nessas moléculas mais simples, né? Então, a molécula de etileno aí, tá? Ela está no plano XY, né? A gente já viu isso em aulas passadas, né? O carbono aqui, um dos carbonos está localizado aqui em menos 0,67 na direção X, o outro está localizado em 0,67 na direção X, e o hidrogênio está aqui, um dos hidrogênios, né, o H1, está localizado aqui em 1,23, 0,94 e 0 na direção Z, tá? E aí a questão pede para a gente rotacionar o sistema por um ângulo de 45 graus em torno do eixo Z, né?
e aí calcular as novas coordenadas dos átomos e verificar que a distância, né, a C1, C2 não muda, né? Ou seja, a distância não vai mudar devido à rotação, tá? Então, vamos lá. A gente vai pegar, então, a matriz de rotação em torno de Z, tá? E vai aplicar aqui, né, o valor do ângulo de 45 graus, né? Cosseno de 45 graus, né, é a mesma coisa que o seno de 45 graus, né? É raiz de 2 sobre 2, tá? E aí a gente vai ter que vai dar aproximadamente 0,707, tá? Vai ficar com a matriz dessa maneira, tá? E aí a gente vai agora... Entra na conta do Miguel. Daqui que eu tiro a conta do Miguel, que entra na minha, tem passado a metade da aula. Eu já perdi 20% da aula. Ficou todo mundo sem aula, tá em casa? Já disse universitárias. Eu vou fechar aqui o microfone, tá, Carlos? Porque aí se abriu sem querer, né? O que é que acontece, né? Então, vamos lá. Então, vamos aplicar a rotação aqui, tá? Vamos aplicar a rotação, né, na molécula, tá ok? Né? De tal forma que o carbono 1, né, está localizado aqui, né, em menos 0,67 na direção x, 0 na direção y e 0 na direção z, tá? Então, as novas coordenadas x, y e z, x', y' e z', tá? A gente vai obter através do produto da matriz de rotação com o vetor original, tá? Então, fazendo isso, né, a gente vai pegar, né, a primeira linha vezes a primeira coluna, né, ou seja, 0,707 vezes o elemento, né, menos 0,67, né? O segundo elemento, 0,707 vezes o segundo elemento aqui, dá zero, tá? E 0 vezes 0, né? Aí vai fazer de novo agora e vai obter, então, né, 0,707 vezes 0, menos 0,67, tá? Que vai dar menos 0,47, 27 aqui, né? E agora vai obter agora o segundo elemento, né? O segundo elemento vai ser a segunda linha vezes a primeira coluna. Só tem uma coluna, né, na verdade. Então, vai acontecer a mesma coisa, tá? Só que agora vai ficar menos 0,407 vezes, né, o primeiro elemento aqui, que é menos 0,67, tá? O segundo elemento, né, vai ficar 0,707 vezes 0, e aqui 0 vezes 0, né? E aí vai retornar aqui, atentando para o sinal de menos, né? Menos com menos dá positivo, tá? E a última linha, né? A terceira linha vezes a primeira coluna vai dar 0 vezes isso daqui, 0 vezes 0 e 1 vezes 0, né? Ou seja, ela vai dar 0, né? Tá? E a gente vai ficar que o nosso vetor rotacionado, ou o nosso vetor não, desculpa, a posição, não, o vetor não, tá? A posição né, desse carbono agora, depois que a gente rotacionou o sistema de coordenadas, vai ser dado, né, por essa equação aqui, certo? E aí, vamos agora ver tá, vamos fazer a mesma coisa com o carbono 2, tá? Desculpa. Fazer a mesma coisa com o carbono 2, né? Tá? Mesmo esquema, a gente vai fazer a multiplicação da matriz, tá? Como ela é semelhante, tá? Só muda esse valor de 0,67, a gente vai obter facilmente esse valor aqui, tá? De tal forma que a nova posição do carbono 2 vai ser 0,47 menos 0,47 e 0 na direção Z, tá? Tá? Só para comparar aqui com a outra molécula, tá? E ela, por essa rotação de 45 graus, ela vai ser simétrica, tá? Nós que o sinal é negativo aqui na coordenada x, né? Negativo na coordenada x, positivo na coordenada y para o C1, né? Para o C2, a gente tem justamente o contrário, né? A gente tem positivo e negativo, tá? E para o hidrogênio, tá? Vai fazer o mesmo esquema, né? Vai fazer exatamente o mesmo esquema, vai pegar uma matriz de rotação e aplicar, né, nas coordenadas originais, tá? Né? E vai obter, né, esse vetor aqui, né, H' 1, tá? 1,53, menos 0,21 e 0 na direção Z, né? Tá?
Então, lembrando que aqui a gente, né, a mesma coisa vai fazer para o carbono, para o hidrogênio 1, tá? Então, a gente vai pegar, né, vai pegar as coordenadas do hidrogênio, tá? Vai colocar aqui, né, e vai multiplicar pela matriz, né, de maneira usual para obter esses novos pontos aqui rotacionados, tá? Então, vamos lá, né? Então, agora a gente vai verificar, já que a gente já conhece os pontos rotacionados, tá? A gente vai verificar se essa distância se preserva, né? Então, a distância entre o carbono 1 e o carbono 2 no sistema original, tá? Então, lembrando que no sistema original, né, as posições deles eram, né, em menos 0,67 e 0,67 na direção x, tá? De tal forma que a distância, então, seria 0,67 menos 0,67 ao quadrado, na direção x, mais as componentes, né, a diferença nas componentes y e na componente z, que era zero, tá? E vai chegar. E a distância entre esses dois carbonos no sistema original era essa 1,34, tá? E no sistema rotacionado, tá? Agora a gente tem, no sistema rotacionado, a gente tem o carbono C1 aqui localizado em menos 0,47, 0,470, e o carbono C2 localizado 0,47, menos 0,470, né? Fazendo isso, né, fazendo a distância entre esses dois pontos, né, eu vou pegar o 0,47 menos 0,47 ao quadrado e menos 0,47 menos 0,47 ao quadrado, tá? Isso aqui vai dar aproximadamente 1,33, tá? Ah, professor, mas aí deu diferente, né? Aqui deu 1,34, aqui deu 1,33. Ele deu diferente por causa da aproximação que eu usei, tá, pessoal? Né? Se eu tivesse colocado mais casas decimais aqui, tá? Teria dado preciso, tá? Teria dado a mesma distância, 1,34, ok? Né? A diferença aí foi por causa do arredondamento, né? Tá certo? E aí a gente continua vendo que a molécula, né, continua planar, tá? E as distâncias entre os pontos aí se preservaram, né? Beleza? Vamos fazer agora um problema para calcular o ângulo, né? Vamos pegar aqui a molécula da água, tá? Localizada aí nesses pontos, né? E vamos trasladar, né? Primeiro, a molécula para a origem, né? E verificar que a molécula continua no plano Z, né? Tá? No novo sistema, e calcular, né, o ângulo, né, OH, né? Tá? Nesse novo sistema. Então, de maneira usual, a gente vai pegar o valor da coordenada, né, do oxigênio, tá? Esse O' pode confundir com esse O, tá? Esse O é de oxigênio, né? Desculpa, esse O' é de oxigênio, e esse O é a posição do oxigênio, né, no sistema inicial, tá? E a transformação que a gente vai fazer, então, né, a gente viu lá do comecinho, tá? É subtrair, né, subtrair, né, a coordenada original, né, componente, da componente x, né, do vetor de translação, tá? A mesma coisa com y, a mesma coisa com z, tá? Então, voltando aqui para a questão, né, a gente fazendo isso, né, subtraindo aqui as componentes, né, da posição do oxigênio original, tá, a gente vai ficar que as novas coordenadas, a gente vai ter que a coordenada nova do oxigênio, né, fazendo isso, vai para a origem, né, e as coordenadas do hidrogênio 1 e do hidrogênio 2, né, a gente vai pegar, colocar os valores da coordenada original do hidrogênio, né, que era 1,76 na direção x, 2,59 na direção y e 0,5 na direção z, tá? E do hidrogênio 2, 0,24, 2,56 e 0,5, tá? E a gente vai chegar, então, que as novas posições, né, vão ser essas aqui, tá? E aí o oxigênio, né, vai estar na origem, tá? Ou seja, em 0, 0, 0, tá? O hidrogênio 1 aqui vai estar localizado em 0,76 na direção x, 0,59 na direção y e 0 na direção z, tá? E o hidrogênio 2 vai estar localizado em menos 0,76, 0,59 e 0,
tá? E aí a pergunta é a gente verificar, tá? A pergunta da letra B era verificar que a molécula está no plano Z no novo sistema, né? Aí a gente pode verificar que ela está no plano Z, tá? Lembrando das duas últimas aulas, tá? É que, né, note que se ela está na origem, tá? Ou está na origem, então vai ser 000, então a componente Z, né, de O é zero, né? A componente de O', né, é zero, tá? A componente Z de H', linha 1 é zero, e a componente Z de H', linha 2 é zero também, né? Então, significa dizer que todas as coordenadas, né, são zero, tá? Na direção Z. Tá? Então, implica que o nosso Z' é zero, né? De tal forma que, como a gente viu nas aulas passadas, a molécula vai estar no plano XY, tá? Então, vamos lá. E a terceira é a gente calcular, né, calcular o ângulo, né, depois do sistema estar rotacionado, tá? Na verdade, deixa eu ver se... né, calcular o ângulo depois do sistema rotacionado, né? Tá? Então, o vetor que liga, né, o oxigênio ao hidrogênio 1, né, vai ser, né, como o oxigênio tem posição 000, tá, vai ser as coordenadas, né, do vetor H1, a mesma coisa acontece com o vetor H2, né? E aí, para a gente calcular, né, o ângulo entre esses dois vetores, né, vai fazer o produto escalar desses dois vetores, né, então vai multiplicar componente a componente, tá, e somar, e, né, vai encontrar. Então, vai ficar 0,76 vezes menos 0,76, 0,59 vezes 0,59 e 0 vezes 0, né? Tudo isso somado, né? Tá? De tal forma que a gente vai ficar que o produto escalar deu menos 0,23, tá? E aí, agora a gente vai encontrar as magnitudes desses vetores. A magnitude desses vetores vai ser a mesma, tá? Por conta de que as componentes, né, são as mesmas aqui, exceto, né, pelo sinal, né? Então, a magnitude da ligação ao H1 vai ser a raiz, né, do soma dos quadrados das componentes desse vetor, né? Então, vai dar 0,76 quadrado mais 0,59 ao quadrado, tirar a raiz disso, vai dar 0,96. E aí, então, a gente tem que o cosseno do ângulo formado entre essas duas ligações vai ser, né, o o produto escalar entre eles, tá? Dividido pelo produto da magnitude dos vetores, tá? Isso daí vai dar aproximadamente 0,25, tá? E aí a gente vai, então, lá na calculadora e a gente vai tentar encontrar o ângulo cujo o arco cosseno é menos 0,25, ele vai dar aí coisa de 104,5 graus, tá? Vou fazer outro exemplo aqui, tá? Professor, De coordenadas. E aí, Carlos? se eu não me engano, em outros exercícios que a gente fez em aulas passadas, a gente encontrou também um valor desse ângulo aí muito parecido com esse aí. Sim, sim. Então, a gente encontrou, a ideia era justamente a gente comparar, né? Porque esse aqui a gente já fez, né, a translação do sistema, tá? Então, o sistema estava em outra posição e a gente trouxe esse sistema para a origem, né? A gente trouxe esse sistema para a origem, então ele estava localizado aqui, né, fora da origem, né? E a gente trouxe ele para a origem e a gente está constatando que essa propriedade, né, se preserva, tá? E você tem, opa, e você tem que a rotação, tá, a mudança de coordenadas não altera, né, os ângulos entre os vetores, tá certo? Né, que era justamente para a gente comprovar isso, né, como a gente fez em outras aulas, né? Eu estou usando as mesmas moléculas justamente para a gente adquirir esse conhecimento, né, e só acrescentando mais coisas, né? Beleza, É, professor. então vamos lá pegar aqui o exercício 4, tá? E vamos pegar aqui um cristal, né? Esse cristal, ele tem os parâmetros A igual a 5 angstroms, B igual a 6 angstroms e C igual a 7 angstroms. Né? O que é que eu quero dizer com isso, né? Eu tenho que um lado, né, desse paralelepípedo vale 5, outro lado vale 6 e outro lado vale 7, tá? E a gente tem um átomo que ele está numa coordenada, né, que é na direção, tá? Na direção
x é 1/4 de A, tá? Então, vai ser 1/4 de A. Na direção y é 1/2 de B, tá? E na direção C vai ser 1/3 de C, tá? Na direção Z, desculpa. Na direção Z vai ser 1/3 de C. E aí eu vou, né, primeiro converter para coordenadas cartesianas, né? Essas coordenadas fracionárias aqui, que é muito comum na cristalografia que vocês vão ver, tá? Essa coordenada quer dizer justamente isso, né? A coordenada 1/4 quer dizer que ele estaria, né, na direção x, estaria mais ou menos por aqui, tá? Ou mais ou menos por aqui, né? Na direção y, estaria na metade da direção y, estaria mais ou menos por aqui, né, na metade de B, né? E na direção z, estaria 1/3 de z, né? 1/3 de z seria mais ou menos aqui, né? Tá? Então, esse A aqui, ele está justamente aqui, né? Está justamente nessa posição aqui, quando a gente fizer, né, a orientação dele nesse sistema de coordenadas, tá? E a gente vai colocar um outro átomo, né, que está localizado aqui em coordenadas fracionárias também, dado por isso daqui, e a gente calcular a distância entre eles, tá? Então, essa questão é um pouquinho mais complicada, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa é a gente converter, né, a coordenada fracionária para a coordenada cartesiana, né? Então, a gente vai pegar e vai multiplicar pela matriz, tá? Dos parâmetros do cristal, tá? Ou seja, dos lados do nosso cubo aqui, né? Essa matriz tem a diagonal principal, A, B e C, tá? Então, seria A, B e C, e a gente vai multiplicar, né, agora, pelo valor das coordenadas fracionárias, né? Ok? Então, fazendo isso, a gente vai ficar, né, com 5, né? Então, fazendo aqui a multiplicação, né? Vai ficar a primeira linha vezes a primeira coluna, né? Então, vai ficar 5 vezes 1/4, né? Mais 0 vezes 1,2, ou 1/2, tá? Desculpa, né? Mais 0 que multiplica 1/3, né? Só sobrevive mesmo 5 que multiplica 1/4, que vai dar, né, 1,25, né? Agora, a segunda linha vezes a primeira coluna, né? Então, vai ficar 0 vezes 1/4, que é 0, 6 vezes 1/2, que é 3, e 0 vezes 1/3, que é 0, né? Então, vai ficar somente, né, a soma aqui vai ficar 0 mais 3 mais 0, que vai dar 3, né? E aqui, por último, vai dar a última linha pela coluna, né? Então vai dar 0 vezes 1/4, que é 0, mais 0 vezes 1/2, que é 0, mais 7 vezes 1/3, que vai dar 7/3 aí, que vai dar aproximadamente 2,33, tá? E aí a gente tem, então, que o átomo ele vai estar na coordenada, né, cartesiana, tá? Né, 1,25, 3 e 2,33, né? E agora a gente vai adicionar um novo átomo, tá? O novo átomo está localizado na posição B, né? Em coordenadas fracionárias, é isso daqui, 3/4 na direção X, 1/2 na direção Y e 2/3 na direção Z, né? E aí vai fazer o mesmo esquema, né? Tá? Vai ficar 5 vezes 3/4, 6, né? Que é o A é 5, B é 6 e o C é 7, né? Então vai ficar 5 vezes 3/4, 6 vezes 1/2, 7 multiplica 2/3, né? Vai ficar com esse vetor em coordenadas cartesianas do ponto B, tá? 3,75 na direção X, 3 na direção Y e 4,67 na direção Z. Tá? E aí a distância entre esses pontos, né? A gente vai pegar, né? Vai pegar a raiz da soma do quadrado das diferenças, né? Entre esses pontos, né? Em coordenadas cartesianas, né? E vai ficar, então, né, a distância de A para B, né? Vai ser a coordenada B na direção X menos a coordenada, né, A na direção X elevado ao quadrado, a mesma coisa na direção Y, a mesma coisa na direção Z, né? Fazendo isso, vai ficar, né, com raiz de 2,5 ao quadrado, mais 0, mais 2,34 ao quadrado, que vai resultar aproximadamente em 3,42 Angstrom, né? Seria a distância entre, esses dois vetores, ou, desculpa, entre esses dois pontos, né, nesse cristal, tá? Seria a distância física, né? Tá? E aí você consegue calcular, né, mais facilmente, tá? Vamos agora para uma rotação em 3 dimensões, tá? Vamos pegar aqui a molécula de metano, a CH4, né? Lembrando que
o metano, né, ele é tetraédrico, né, e tem centro, né, no carbono em 000, tá, na origem, e a gente tem um hidrogênio localizado aí em 0,629, tá, na direção X, na direção Y e na direção Z, tá? E aí a gente quer rotacionar, então, o sistema por 90 graus em torno do eixo Z, né? Vamos calcular, né, a nova posição da localização do H1, tá? Verificar que a distância CH não muda, né? E determinar se o meu ângulo se mantém também, né? Então, vamos fazer isso. Tá? Então, a rotação em torno de Z, né, a gente vai substituir, né, o ângulo aqui por 90 graus, né, cosseno de 90 é 0, né, seno de 90 é 1, tá? De tal forma que a nossa matriz de rotação, então, vai ficar 0 menos 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Né? E a gente vai, então, multiplicar agora para encontrar a nova posição do, do hidrogênio 1. Tá? Estava localizado lá em 0,629 na direção X, na direção Y e na direção Z. Tá? Então, fazendo a multiplicação aqui, vai ficar a primeira linha vezes a primeira coluna. Né? Então, se eu sobreviver aqui 0 vezes isso daqui é 0, mais 1 vezes isso daqui é 0,629, mais 0 e multiplica isso daqui, que é 0, então vai sobrar só o 629. Né? Agora, na segunda linha, pela coluna, né, vai sobrar só o menos 1, que multiplica, né, 0,629, vai ficar menos 0,629, e na direção Z, tá, a gente vai ter a última linha pela coluna, vai só sobreviver, então, aqui 1 vezes 0,629, né? E aí a nova posição, então, vai ser, né, desse hidrogênio, vai ser H'1, tá? Vai ser 0,629 na direção X, menos 0,629 na direção Y e 0,629 na direção Z. Tá? A distância, né? A distância entre essa ligação CH no sistema original, tá? Como o vetor do carbono ele estava na origem, tá? Então a gente tem que a distância vai ser a soma, vai ser a raiz da soma do quadrado das diferenças entre a posição desse hidrogênio e a posição do carbono, que era a origem, né? Então fica mais fácil de calcular. Então vai ficar, né, 1,09 angstrom, né? E no sistema rotacionado, tá? O carbono continua na origem, tá? Lembrando que quando a gente rotaciona, a origem do sistema de coordenadas, tá? A origem do sistema de coordenadas é a mesma para os dois sistemas, tá? Então a gente continua aqui a origem do sistema de coordenadas é a mesma para os dois sistemas, tá? E aí a gente tem que a distância, né? A distância entre... Opa, é aqui, né? A distância entre o carbono, né? E a nova posição do hidrogênio 1, tá? Vai ser preservada, tá? Lembrando que esse menos 0,629 ao quadrado, né? Fica a mesma coisa, tá? E vai dar 1,09, né? Ou seja, a distância não muda, como a gente já sabia, né? A gente já tinha visto essa propriedade, né? E calcular, né, o ângulo tetraédrico entre as ligações, esse ângulo é invariante, tá? Então, se a gente for calcular o produto escalar, né, entre eles, vai perceber que ele não muda, né? Mas a gente não precisa calcular, porque a gente já fez isso no exemplo, né, no exemplo anterior, tá? Nesse exemplo aqui, no exemplo 3, tá certo? Ainda viu que não muda, então não precisa fazer novamente, basta responder que, né, basta responder que sobre rotação, né, o ângulo entre vetores não muda, né? Tá? Produto escalar entre eles continua o mesmo, né? Tá? E aí, lembrando, então, que a rotação, ela preserva, né, as distâncias, preserva os ângulos, preserva os volumes e todas as propriedades de simetria, tá? A molécula não altera a forma dela, né? Só altera a orientação,
tá? A orientação, no caso da rotação, tá? E a posição, né, do sistema em relação, a translação, tá? Fazer, né, um exemplo aqui para começar a ficar mais palpável, tá? Então, vamos pegar aqui a equação, tá? Essa equação aqui a gente vai ver, né, amanhã ou quinta-feira, tá? A gente vai ver que essa equação aqui é a equação que representa uma elipse, né? Tá? Mas a gente só precisa se preocupar com essa equação aqui sem saber o que é uma elipse por enquanto, né? Tá? E aí a gente quer calcular, então, o ângulo de rotação e vai eliminar o termo xy, tá? Escrever a equação, né, no novo sistema e a gente conseguir identificar, né, os semi-eixos da elipse, tá? Então, aqui, né, eu vou usar a fórmula, né, que a tangente... Não, pessoal, é o seguinte, esse exemplo aqui eu vou pular, tá? Eu tenho que voltar para ele mais à frente, né? Tenho que falar, quando a gente falar de cônicas, aí eu volto para ele, tá? Então, eu vou pular esse exemplo aqui, pessoal, e ele não devia estar aqui, tá? Só posso falar disso depois que eu falar das cônicas, né? Tá? Vai ser amanhã ou quinta-feira, tá? Então, eu vou pular esse exemplo aqui, tá? Então, vamos passar para o exercício 7, tá? Então, vamos pegar aqui um triângulo, né, que tem esses vértices aí, tá? Um na direção X, o ponto A é um na direção X, zero na direção Y, zero na direção Z. O ponto B, zero na direção X, um na direção Y e zero no eixo Z, tá? E o ponto C, que é zero na direção X, zero na direção Y e um na direção Z, tá? Então, vamos aplicar aqui uma translação, né, da origem para esse novo ponto aqui, 2 na direção X, 3 na direção Y e 1 na direção Z, e depois vamos fazer uma rotação, né, em torno do eixo Z, tá? Com esse triângulo aí já transladado, tá? Né? E aí a questão, né, é a gente calcular a área do triângulo antes e depois da transformação, tá? A transformação juntando tanto a translação quanto a rotação, né? Então, também é uma questão um pouco mais elaborada, né? Então, vamos lá. A área do triângulo original, tá? A gente pode obter, como a gente viu na aula passada, aulas passadas, na verdade, pelo produto vetorial entre os vetores, tá? Então, eu vou pegar aqui, né, e vou criar dois vetores, né, pegando os 3 pontos, vou criar dois vetores. O vetor AB, né, o vetor que sai do ponto A e vai até o ponto B, né, então eu vou pegar a posição do ponto B e vou subtrair, né, o ponto A, vai me dar a coordenada -1, 1, tá? E vou fazer a mesma coisa criar um vetor, né, que vai do ponto A até o ponto C, né, de tal forma que eu vou pegar a coordenada do ponto C menos a coordenada do ponto A, né, e vou ficar com esse vetor aqui. O produto vetorial entre esses dois vetores, né, a gente vai obter daqui, né, ele vai, por exemplo, na coordenada x, tá, na direção x, ele vai ser 1 vezes 1, né, menos 0 vezes 0, ou seja, é 1, né? Na direção y, vai ser 0 vezes -1, que é 0, menos 1, que multiplica 1, né? Então, vai ficar menos 1, né, que é positivo, vai ficar 1. E na direção k, né, vai ser -1 vezes 0, menos 1, que multiplica -1. Também vai ficar positivo, que vai dar 1, né? Tá? Então, o produto vetorial dá isso daqui, né? E a gente já descobriu que a área do triângulo, né, pode ser obtida, então, pelo produto, a metade do valor absoluto, né, desculpa, da magnitude do produto vetorial entre as arestas, né? Tá? Então, o produto vetorial vai dar isso daqui, tá? O módulo dele, então, vai ser a raiz da soma dos quadrados das componentes, são 1, 1 e 1 ao quadrado, tá? E aí a gente vai ter, então, isso aqui vai dar raiz de 3 sobre 2, que dá aproximadamente 0,866, tá? Né? E a gente sabe que as translações e rotações, elas preservam as áreas e os volumes também,
né? E aí a área após a transformação deve ser a mesma, tá? Deve ser raiz de 3 sobre 2, né? Mas vamos lá. Tá, o que eu perguntava, assim, calcular a área do triângulo antes e depois da transformação. Mas aqui eu não fiz a transformação toda, né, pessoal? Olha aí, que maravilha, né? Então, vamos fazer a transformação, né? Então, vamos fazer essa translação, tá? Da origem, né? Fazer logo aqui. Vou pegar minha caixa de texto, né? Então, vai ficar, né? Vai fazer a translação, né? De todos os pontos, né? Para a origem, de tal forma que, né? O nosso x' vai ser, então, x menos 2, né? Que é a posição x do novo ponto. A minha coordenada y vai ser, né, y menos 3, e a minha coordenada z nova vai ser z menos 1. Né? Ok? Dado o, dado o nosso vetor de translação aqui. Tá? Ok? Então, vamos lá. Então, vamos fazer aqui com os 3 pontos, né? Tá? Fazer aqui com os 3 pontos. Né? Tá? Opa, eu quero uma carta de texto nova, eu quero deixar essa daqui. Né? Então, para o ponto A, tá? Então, a gente vai ter, né, a, a coordenada, tá, para aqui, assim, a gente vai ter, né, a coordenada x dele é 1, tá? Menos 2 vai ficar menos 1, né, na direção x. Na direção y vai ser 0, menos 3 vai ficar menos 3, e na direção z vai ficar 0, menos 1, que vai ficar menos 1. Né? Tá? E agora eu vou fazer a mesma coisa para o ponto B. A coordenada nova do ponto B vai ser, era 0 na direção x, então 0 menos 2 fica menos 2. Né? Na direção y era 1, 1 menos 3 fica menos 2. E na direção z era 0, 0 menos 1 fica menos 1. Tá? E para o ponto C, né, a nova coordenada dele vai ser, então, na direção x era 0, vai ficar 0 menos 2 é menos 2. Na direção y era 0, né, vai ficar 0 menos 3 menos 3. E na coordenada z era 1, né, vai ficar 1 menos 1, que vai dar 0. Tá? Então, esses seriam os vetores, né, transladados aqui. Tá? Certo? Então, seriam os vetores transladados aqui. Deixa eu colocar eles aqui, né, para eu não esquecer mais, tá? Tranquilo? E eu vou apagar esse outro aqui, tá? Para ficar mais fácil da gente trabalhar com eles aqui. Pronto, né? Tá? Aí agora eu vou fazer uma rotação, né, em torno do eixo Z, do ângulo de 90 graus, tá? Como a gente fez isso no exemplo passado, tá? Eu já vou pegar a matriz de rotação, tá? Que vai ser essa matriz de rotação aqui, 0, menos 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, né? E vou aplicar no nosso problema aqui, tá? Então, a matriz de rotação, eu vou escrever ela aqui separado, tá? Para a gente, né? A rotação em torno de Z, tá? Vai ser, né? Vai ser o... Nossa, eu tenho que voltar aqui, pessoal, que eu esqueci já. Vai ser 0, menos 1. Pronto, 0 menos 1 já está mais fácil, né? Tá? Então, vai ser 0, menos 1, 0, né? Aqui vai ser 1, 0, 0, né? E 0, 0,
1, né? Que era a matriz de rotação que a gente tinha lá, né? Deixa eu só colocar ela mais para cá, para a gente também não esquecer, né? Ok? Eu queria era poder copiar ela aqui, é isso aqui, não dá para copiar não, né? Não dá para copiar não, né? Não deixa quieto aqui o texto do jeito que está. Opa, tá. É, então vamos lá, vamos fazer a aplicação. Ficou boa assim, que ela ficou bem visível agora. Pronto. Mas é que eu queria era aproveitar ela para fazer a rotação aqui, né? Mas vamos lá fazer aqui na brutalidade, né? Tá? Eu vou pegar, na verdade, eu vou botar ela para cá, tá? E vou escrever o vetor, a linha, tá? Como sendo, então ele é -1, né? -3 e -1, né? Certo? E aí eu vou colocar ele para fazer a multiplicação aqui com esse, né? Com essa matriz, tá? Então, ele vai fazer o seguinte, né? Então, eu vou fazer, né, a multiplicação da matriz, tá? Então, vai ser, né? Primeira linha. Oxe, era para ser temporária, né? Deixa eu limpar aqui. Tá? Linha temporária aqui, né? Então, vai ser a primeira linha vezes a coluna, né? Então, vai ser 0 vezes -1, né? Que é 0, tá? Mais -1 que multiplica -3, que é 3, mais 0 que multiplica -1, né? Que é 0, tá? Então, eu vou ter que o meu vetor, a linha rotacionado, que eu vou chamar de A duas linhas, tá? Para ficar, a gente poder diferenciar do outro, tá? Com A duas linhas vai ter a componente na direção X, vai ser -1 vezes -3, que vai dar 3, né? Aí eu vou fazer aqui, pronto, né? Vou fazer aqui agora na direção Y, tá? Então vai ser a segunda linha vezes a coluna. Então vai ser 1 que multiplica -1, mais 0 que multiplica -3, mais 0 que multiplica -1. Ou seja, vai ser 1 menos 1, né? E aí eu vou colocar aqui, né? Que eu vou ficar com -1 na direção Y, tá? E na direção Z eu vou ficar lá, só sobrevive, né? 0 vezes -1 é 0, mais 0 vezes -3 é 0, mais 1 que multiplica -1, que vai ser -1, tá? Aí eu vou colocar direto aqui logo, né? Tá? E eu vou fazer a mesma coisa agora com os outros vetores, tá certo? Vou fazer a mesma coisa com os outros vetores, né? Então, eu vou fazer aqui um vetor, um vetor B, tá? O B', né? Vai ficar -2 e -1, né? Então, fazendo a mesma coisa com o B', eu vou ter o B duas linhas aplicado nessa rotação. Então, eu vou ter, né, na primeira linha vai ficar 2, né? A primeira linha vezes a coluna vai ficar 2, né? A segunda linha vezes a coluna vai ficar -2 e a terceira linha vezes a coluna vai ficar -1, né? Tá? E aí eu vou ter meu vetor B duas linhas. E o meu vetor C duas linhas, né, vai ser, agora eu vou colocar meu vetor C' aqui para fazer a rotação, vai ficar -3 aqui e na última coordenada aqui vai ficar 0, né? Tá?
Então, fazendo aqui para o vetor C duas linhas, né, vai ficar a primeira linha, né, que multiplica a coluna, vai ficar a menos 3 vezes menos 1, que dá 3, né? Na segunda linha, né, no eixo, na coordenada y, tá? Vai ser a segunda linha vezes a coluna, então vai ficar menos 1 vezes, menos 2 vezes 1, vai ficar menos 2, tá? E a terceira linha, né, vai ficar, né, a terceira linha vezes a coluna, né, vai ficar 0 vezes menos 2, 0 vezes menos 3 e 1 vezes 0, né? Ou seja, vai dar 0, tá? E a gente vai ter, então, que depois de feita essa transformação, tá? A gente vai ficar com esse vetor aí, tá? Certo? Então, seria depois de ter feito a nossa rotação. Aí eu vou apagar aqui, porque isso aqui é só um passo do problema, né? Tá? Então, agora a gente vai ficar com esse vetor aqui, esse vetor não, né? Com esses pontos, né? Depois de ter feito a translação e depois de ter feito a rotação, tá? E agora ele quer que a gente calcule, né, a área desse triângulo, né? E a área do triângulo já é calculada do mesmo jeito que ele calculou, tá? Que ele é hoje, né? Que já está calculado ali, né? Que eu calculei, tá? Então, vai criar dois vetores, tá? O vetor AB, né? Ou A, duas linhas, B, duas linhas, tá? Que vai ser, né? As componentes dele vão ser, né? O B menos o A, tá? Então, vai ficar 2, né? Então, vamos lá. Oxe, então, vou pegar aqui o time temporário, tá? Então, vai ser 2 menos 3, menos 2 menos um e menos um menos um, tá? Então, a gente tem que a nossa caixa de texto aqui, tá? O meu vetor A, duas linhas, B, duas linhas, né? Tem componentes, né? 2 menos 3 dá menos um, né? Menos 2 oxe, menos 2 menos um, né? Vai ficar menos 2 mais um, né? Ou seja, vai ficar menos um, tá? E na componente Z vai ficar, né? B, que é menos um, menos menos um, né? Que vai ser a componente Z de A, tá? Então, isso vai dar zero, tá? Então, A, meu vetor A, duas linhas, B, duas linhas, tá? Vai ser isso daí. E agora eu vou pegar, fazer a mesma coisa com o ponto C e vou criar o vetor A, duas linhas, C, duas linhas, né? Que vai ter componentes, né? Vai ser C, né? Menos A, então vai ficar na componente Z, 3 menos 3 dá zero. Na componente Y, dá C é menos 2, né? Menos um, então vai ficar mais um, então vai ficar menos 2 mais um, que vai ficar menos um. E na componente Z vai ficar zero menos um, né? Que vai ficar, então, um positivo, né? E vai ficar, então, com esses dois vetores aqui, né? O vetor AB e o vetor AC, tá? Pronto, aí agora, feito isso, agora a gente vai calcular o produto vetorial entre esses dois vetores, né? Vai calcular o produto vetorial entre esses dois vetores, semelhante ao que foi feito aqui, tá? Nossa, aqui ficou ruim agora, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, né? Vamos escrever a matriz, tá? Vou colocar outra cor aqui, vai ficar tudo apapagaiado, né? Então, vamos lá. Vai ficar, né? I, J, K, tá? Vai ficar, né? Então, o vetor menos um e zero, né? Que é os componentes do vetor A duas linhas, B duas linhas. E agora os componentes do vetor A duas linhas, C duas linhas, que é zero, menos um
e 1, né? Tá? Que está aqui, certo? Pronto, aí agora vai fazer o produto vetorial dessa marmota, tá? Então, na direção X, né? Opa, na direção X, tá? A gente elimina essa linha e a coluna, então vai ficar, né? O restante vai ficar menos 1 vezes 1, que dá menos 1, mais 0 vezes menos 1, né? Ou seja, a gente vai ficar que na direção X a gente vai ter menos 1, né? Tá? Agora, na direção Y, né? A gente vai ter, né? Fecha, elimina essa linha, elimina essa coluna, né? E vai ficar com 0 vezes 0, né? 0 vezes 0, menos 1 vezes 1, né? Que aí vai dar um positivo, né? Tá? Então, vai ficar na direção Y, vai ficar um positivo, e agora na direção Z, né? A gente vai eliminar, né? A primeira linha e a última coluna, e vai ficar menos 1 vezes menos 1, mais, quer dizer, mais não, né? Menos 1 vezes menos 1, menos 0 vezes menos 1, né? Então, vai ficar menos 1 vezes menos 1, vai dar um positivo, né? E a gente vai ficar, então, que o produto vetorial, então, dá menos 1, 1 e 1, tá? E aí a gente tem, então, se o produto vetorial dá menos 1, 1 e 1, tá? A gente tem que a área, que vai ser um meio, né? 0,5, desculpa, né? 0,5, que multiplica, né? O módulo do, o módulo do vetor, tá? Do produto vetorial, tá? Como vai dar, tá? E aqui eu não vou fazer, porque não dá para escrever a raiz, tá, pessoal? Né? Mas vai ficar 0,5 vezes, né, a raiz de menos 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, né? Ou seja, vai dar raiz de 3, tá? Então, o nosso módulo daria raiz de 3 sobre 2 também, tá? E aí, depois de ter rotacionado o sistema, a gente ia encontrar, tá? Exatamente a mesma coisa, eu vou apagar tudo aqui, tá? A gente ia encontrar exatamente a mesma coisa que antes, né, de transladar e rotacionar o sistema, tá? Então, a nossa área continuou preservada, tá certo? A área do triângulo continuou a mesma, né? Inclusive, hoje mesmo eu estava dando aula sobre isso no congresso de matemática aqui, né? Tá? Não dando aula, na verdade, fazendo um mini curso de uma aplicação disso, né? Tá? Justamente a gente calcular, né, essas áreas, né, enfim, um problema específico lá, né? Então, vamos lá, né? Está tendo um congresso de Encontro Regional de Matemática Aplicada e Computacional aqui na UFCA, né? Tá? Acaba sexta-feira, né? Então, se vocês quiserem ainda aparecer por lá, puderem, viu? Muita coisa interessante, né? Muita coisa de educação também, né? O que que acontece, né? Então, vamos lá para esse exemplo 8, tá? Da molécula do formaldeído, né? A molécula do formaldeído, né? Que é o H2CO, tá? Ela tem esse formato aí, tá? Tem uma ligação dupla entre o carbono e o oxigênio, tá? E esse carbono completa ligando com dois hidrogênios, né? Esse formaldeído, né? As moléculas têm as posições, né, dadas, né, aqui das coordenadas, tá? E aí vamos fazer, né, a questão pede para a gente transladar o sistema para centrar o carbono na origem, né? Depois rotacionar para alinhar a ligação, né, carbono-oxigênio ao eixo X, né, e calcular o ângulo, entre as ligações, né, de carbono e hidrogênio, tá? E depois verificar no final que todas as distâncias são invariantes, né? Então, novamente, mesmo esquema, tá?
a gente vai pegar, né, a posição do ponto que a gente quer transladar para botar na origem, tá? Então, é o carbono, a posição do carbono, que era 1,2, 0,8 e 0,3, a gente vai aplicar a transformação, né, em todas as coordenadas do sistema, tá? Então, a nova coordenada x' vai ser x menos 1,2, e y' vai ser y menos 0,8, e z' vai ser z menos 0,3. Aplicando isso, né, para todos os pontos do sistema, tá, para todas as moléculas, a gente vai chegar que o carbono realmente vai para a origem e as novas coordenadas do oxigênio e dos hidrogênios, né, são facilmente calculadas aí, subtraindo, né, as coordenadas do vetor de translação, tá? E agora a gente vai, então, né, fazer a rotação, né, para alinhar a ligação carbono-oxigênio com o eixo X, né? Tá certo? A primeira coisa é a gente determinar qual é, né, o vetor, né, dessa ligação, tá? Né? Então, a rotação do carbono com o eixo X, tá? A gente tem que a ligação carbono-oxigênio, né? Nesse sistema aqui, tá? Na verdade, nesse sistema aqui, né, a coordenada Y do carbono e do oxigênio é a mesma, a coordenada Z do carbono e do oxigênio é a mesma, né? O que significa que a molécula já está, a molécula não, a ligação já está na orientação, né, na orientação desejada, tá? Na orientação X, também não precisa fazer nada, tá? Mas se precisar, vou fazer outro exemplo depois, né? Para o que precisa, né? E agora a gente quer calcular, então, esses ângulos, né, da ligação carbono-hidrogênio, né? Então, né, a ligação do carbono e hidrogênio, a gente vai pegar a posição, né, a posição do hidrogênio, né, H1, e subtrair da posição do carbono, né? A mesma coisa vai fazer com o hidrogênio H2, e vai subtrair do carbono, tá? Desculpa. E vão obter os vetores das ligações, tá? Vamos obter o vetor CH1, tá? Agora já molécula já transladada, né? E o CH2, né? E aí, mais uma vez, para calcular o ângulo, então a gente vai calcular o produto escalar entre os dois vetores, tá? Então, multiplicar a soma da multiplicação das coordenadas, par a par, né? Então, 0 menos 0,4 multiplica menos 0,4, 0,8 multiplica menos 0,8, mais 0 que multiplica 0, né? E aí daria, né, o produto escalar daria menos 0,48. Aí agora a gente vai calcular, né, o comprimento das ligações, vai calcular a magnitude desses vetores, né? Tá? Como eles são simétricos, né? Tá? A magnitude dos dois é a mesma, né? Então vai ser a raiz da soma dos quadrados das componentes do vetor, né? Então vai ser menos 0,4 ao quadrado, mais 0,8 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, tudo isso tirado da raiz, né? Tá? Que vai dar 0,894, né, aproximadamente, né? Tá? E aí a gente tem que o cosseno do ângulo, então, vai ser, né, a produto escalar dividido pelo produto, né, das magnitudes dos vetores, tá certo? Ou seja, vai dar menos 0,48, que multiplica, né, ou dividido por 0,8, que vai dar um ângulo de menos 0,6, e a gente vai na calculadora, aplica qual é, né, o ângulo cujo o arco cosseno dá menos 0,6, vai dar um ângulo de 126,9 graus, né? Tá? E aí a gente pode também calcular as distâncias, né, do carbono, do oxigênio e dos hidrogênios, tá? No sistema original, tá? Sistema original, mesma coisa, vai pegar a raiz, né, da soma dos quadrados das diferenças entre os pontos, né? Tá? E aí, fazendo isso antes e fazendo isso depois, a gente vai constatar que essas distâncias se preservam, né? Como a gente já sabia, né? A gente já fez aqui vários exemplos, né? Tá? Ah, e aí, né, qual é a vantagem de você colocar o seu sistema, com carbono em cima do eixo, em cima da origem,
e a orientação da ligação carbono-oxigênio no eixo X, tá? É porque você consegue evidenciar claramente, né, a simetria, né, da molécula, tá? Então, você vai ver que ela separa esse eixo X, separa, né, um oxigênio para um lado, um hidrogênio para um lado e um hidrogênio para o outro, tá? E aí você vai ter que, os cálculos que você vai fazer, tá? Todos os outros cálculos que você for fazer vão ficar mais simples, né? Você vai ter que, como você tem uma simetria, né, entre a ligação carbono-hidrogênio, tá? Você tem que um momento de dipolo, tá? Ou seja, a concentração de carga elétrica, ela se distribui em cima, né, da orientação do eixo X, tá? E aí fica muito mais fácil de calcular, tá? E aí você pode fazer análise de vibração, tá? Mais fácil assim, tá certo? Né? Para você ter certeza que você fez corretamente, tá? A transformação, né? Vale a pena você verificar, né, os invariantes geométricos, né? A distância, ângulo, área, volume, tá? E aí você garante se antes da transformação foi igual depois da transformação, você garante que você fez corretamente, tá? Né? E aí o sistema alinhado, né, revela, né, as propriedades de simetria da molécula, né, tá? E facilita os cálculos bastante, vocês vão ver mais à frente, né? Tá? Aqui, né, a gente pode ver também a simetria, né, da molécula da amônia, tá? Que você pode, né, por exemplo, transladar, né, o seu nitrogênio de uma posição original para a origem do sistema de coordenadas, tá certo? E aí fica muito mais fácil, né, de você visualizar esse sistema. E depois você pode alinhar, né, o eixo, né, Z, tá, com o eixo da. Estão lembrando aqui a geometria, né? Então, para desenhar aqui, né? A geometria da amônia, né? É um negócio mais ou menos assim, tá? Onde você tem o seu nitrogênio aqui, né? Você tem que esse eixo, que passa, ficou ruim aqui, tá? Esse eixo que passa aqui pelo nitrogênio e pelo centro, né, do triângulo formado pelos hidrogênios, tá? Que a gente calculou na aula passada, que é o eixo C3, tá? Se você alinha ele com a direção Z, tá? E posiciona desculpa, os átomos de hidrogênio, né, no plano XZ, tá? Fica muito mais fácil de você descrever, tá? Fica muito mais simples, né? E aí a gente tem, por exemplo, aqui que as coordenadas Z, né, dos três hidrogênios são a mesma, né? E aí fica mais fácil de você, né, visualizar. A simetria fica muito mais simplificado, né, de você ver, tá? E aí você consegue, né, evidenciar que o eixo de simetria, né, passa ao longo do eixo Z, né? Você tem os três planos de reflexão, né, ficam evidentes, tá certo? E aí outras propriedades que não vale a pena a gente falar aqui, tá? No momento de colar, fica mais fácil porque é só na direção Z, tá? E o momento de inércia, que é uma coisa que vocês vão aprender só em Física 2, tá? Né? Então, e aí vocês vão ver também que fica mais fácil de calcular, tá? E o momento de inércia na direção X, na direção Y, não vai ser o mesmo, né? Tá? Ah, e aí você tem várias aplicações disso, tá? A mesma coisa na cristalografia, tá? Quando a gente tem uma estrutura, né, hexagonal aí, de tal forma que os parâmetros, né, do cristal aí são A, B, iguais, tá? E C diferente, né? E os ângulos são um pouco diferentes. Eu também não vou fazer esse exemplo, não, porque eu tenho que fazer a figura, tá? Mas outra coisa interessante é que a gente pode simplificar, tá? Por exemplo, superfícies desse tipo aí, tá? Essa equação aí é a equação geral,
né, de uma figura cônica, tá? Né? E aí ela tem, né, ela tem uma componente na direção x, y e z, tá? E a equação que descreve essa figura é essa daqui, que é extremamente complicada, né? Aí a gente pode fazer uma rotação para eliminar o termo misto que aparece aqui, xy, xz, yz, depois fazer uma transformação para eliminar esses termos que são proporcionais a x, a y e a z, né? Tá? E aí a gente pode, né, por exemplo, aqui como exemplo, pegar, né, uma figura de uma elipsoide, né, que se uma elipsoide parece uma melancia, tá? Ele é mais alongado de um lado, tá? E esse elipsoide, né, tem esse formato aqui, né? Depois que a gente fizer a mudança de coordenadas, ele vai ficar nesse formato aqui, né? Com A, B e C, né? Que a gente vai calcular, tá? Vou fazer isso daqui a 2 aulas, né? E a equação fica muito mais simples, né? Vai depender só de x linha quadrada, y linha quadrada, z quadrado, e o a quadrado, b quadrado e c quadrado vai estar relacionado justamente aos semi-eixos do elipsoide, tá? Que a gente vai ver isso daqui a 2 aulas, né? Então, facilita bastante essas transformações de coordenadas, né? Tá? E aí, eu proponho 2 exercícios, né? Vocês pegarem aí o benzeno, né? Que é um hexágono regular, tá? Colocar ele centrado aí numa determinada posição, né? 2, 3, 1, tá? Com o plano molecular fazendo o ângulo em 30 graus com o plano XY, né? E aí a gente vai colocar um dos carbonos localizado nesse ponto aqui, né? E aí a gente quer, então, né? A gente quer não, eu quero que vocês, né, descrevam que tipo de transformação vocês vão fazer para primeiro centrar esse carbono aqui na origem, esse carbono, não, desculpa, o centro, né? O centroide aqui na origem, e depois fazer uma rotação para colocar, né, ele no plano molecular XY, tá? E depois orientar esse carbono ao longo do eixo X positivo, né? É uma questão bem complicadinha, tá? E aí depois calcular a distância, né, do carbono, desse carbono aqui, né, ao centro, né, do centroide, né, antes e depois de você fazer essas transformações aqui, né? E depois verificar, né, que todas as ligações carbono-carbono permanecem com 120 graus, tá? É bem complicadinho mesmo essa questão, né? Tá? E esse exercício proposto 2 aqui, não vou fazer não, tá? Melhor não fazer não, porque tem uns ângulos que não são 90 graus, tá? Fica um pouco mais complicado, né? Eu vou botar outro exercício, né? Ok, pessoal? As fórmulas que a gente vai precisar são essas, né? A fórmula da translação no espaço, e rotações, né, no eixo Z, no eixo X e no eixo Y, tá? Lembrar que os invariantes geométricos, né, que as quantidades que não mudam, né, são distância, ângulo, área e volume, né, consequentemente, o produto escalar entre dois vetores não muda, a magnitude dos vetores não muda, né, que está relacionado justamente com as distâncias, tá? E os determinantes das matrizes também não mudam, né? Tá? Ou seja, né, coisa importante aqui é que da geometria você tem que essas quantidades, né, quando você muda o sistema que você descreve, elas não podem mudar, tá? Então, o volume de uma caixa, você descrevendo ele, né, rotacionado ou não, tem que ser o mesmo, tá? O ângulo formado entre os cantos da caixa tem que ser o mesmo, tá certo? Então, todo mundo vai poder descrever as propriedades físicas, não importa qual o sistema de referência que você está utilizando, tá? Então, aqui as aplicações que a gente fez na aula, tá? Simetria molecular, cristalografia, espectroscopia, química computacional, né? Simplificação matemática, tá? Essa análise de fração eu não fiz, não vou fazer, tá? Porque vai ficar muito complicado, e depois eu tenho feito isso aulas atrás, né, e tal, e vamos deixar para lá, tá? E aí a estratégia para resolver o problema é isso, né? Primeiro, identificar qual a propriedade que a gente quer evidenciar, né? Você vai fazer uma translação, se você quiser, né, centralizar um ponto importante, você vai fazer uma rotação. Se você quiser alinhar, né, os eixos de simetria ou direção que você seja importante, né, você vai calcular as propriedades geométricas, né, do sistema, tá, que vão ser invariantes, né, verificar se elas são invariantes, se mantém, se mantiver, é porque está correto, tá? E aí ver se, no caso aí, algum problema, se você vai conseguir obter alguma informação interessante depois dessa nova representação.
tá? Né? Aqui eu ia dizer para vocês calcularem, né, matriz de rotações para transformações múltiplas, tá? Mas a gente não vai fazer isso, né? Já está complicado demais, tá? Fazer só com uma rotação, tá? É, e lembrar sempre dos invariantes, tá? Distância e ângulo e volume, né? E área não muda, tá? É isso, pessoal, né? Eu dar uma, vou fechar a gravação por aqui, tá?